Olá, sejam bem-vindos a mais um Giro Empresarial aqui na sua TV Claré. Hoje temos a honra de receber aqui Luiz Fernando Quilici, diretor institucional e governamental da Aspacer. Luiz, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Giro Empresarial. Boa noite, Zane, uma satisfação conversar mais uma vez com você e com as pessoas que estão nos acompanhando pela TV e pelas redes sociais. Luiz é um grande amigo de muitos anos, um irmão, uma pessoa que a gente gosta muito, tem uma admiração profunda e vem trilhando um caminho junto a órgãos governamentais, a vários setores e chegou à Aspacer há alguns anos. Há quanto tempo, Luiz? Já há 11 anos. Há 11 anos e trouxe junto a ele toda essa bagagem que ele tem de tramitar com uma facilidade devido à sua simpatia, à sua competência em todos os níveis. E veio para a Aspacer para ocupar um espaço muito importante, que é essa direção de assunto institucional e governamental, que é muito importante para uma entidade como a Aspacer. Luiz, conta um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo e não conhece a Aspacer, o que vocês fazem aqui? Inicialmente, Zane, agradecer as suas referências e dizer da reciprocidade. Você é um grande amigo, um grande companheiro, um parceiro importante nas discussões em relação ao desenvolvimento econômico e regional, sempre atuante, e é uma satisfação imensa poder receber a você. A gente que agradece. E aqueles que estão nos acompanhando aqui na sede da Aspacer. Mas, em resposta à sua pergunta, a área institucional da Associação Paulista das Cerâmicas e Revestimento é uma área de importante atuação. A Aspacer tem como missão representar o setor de revestimentos cerâmicos no estado de São Paulo. As indústrias, fabricantes de pisos, azulejos, faixas e pastilhas, que se utilizam como matéria-prima principal a argila. Vale lembrar, Zane, e quem nos acompanha, que o Brasil hoje é o terceiro maior produtor e consumidor mundial de revestimentos cerâmicos. Apenas à frente do Brasil estão a China, em primeiro lugar, e a Índia, que ocupa a segunda posição. Na sequência, vem o Brasil. Tanto na produção quanto no consumo? Tanto na produção quanto no consumo. Diante desses números, dessa importância, nós temos como peça fundamental, chave para o desenvolvimento desse segmento no país, o estado de São Paulo. São Paulo hoje responde por aproximadamente 70% de toda a produção nacional de revestimentos cerâmicos. 70% da produção nacional sai do estado de São Paulo e, em especial, na nossa região, onde se localiza o chamado Polo Cerâmico de Santa Gertrudes. O Polo Cerâmico de Santa Gertrudes é compreendido pelos municípios de Santa Gertrudes, de Rio Claro, de Ipeúna, Limeira, Piracicaba e Iracemápolis. Cordeirópolis também? Cordeirópolis também, um importante polo produtor de cerâmica. Portanto, nessa região está concentrada aproximadamente 65% da produção nacional. É uma região importante para esse tipo de produto e a Aspacer, portanto, representa esse segmento industrial, tanto nas discussões em relação a questões regionais, quanto no estado de São Paulo e também em nível nacional e internacional. Porque, basicamente, duas questões que são fundamentais para o desenvolvimento e para o aumento da competitividade do setor estão ligadas à área de energia e a área de mineração. E nesses dois assuntos, nós temos aspectos regulatórios que são da competência da União e do Estado. Portanto, quando o setor se envolve numa discussão, numa questão específica regulatória, ele precisa se relacionar tanto com o governo federal, Congresso Nacional, bem como também com o governo do Estado, Assembleia Legislativa, prefeituras e entidades civis da região. Então, nesse aspecto, é importante a área institucional, porque é a linha de frente que faz a atuação e a apresentação dessa pauta setorial. Pelos números que você falou, a gente pode afirmar que o polo cerâmico aqui de Santa Gertrudes, que envolve Rio Claro, Cordeirópolis, todas as cidades que você falou, é o maior produtor de revestimento cerâmico das Américas? É sim, Zane. Aliás, é o maior produtor de revestimentos cerâmicos do Ocidente. Do Ocidente.
Hoje o estado de São Paulo produz mais revestimentos cerâmicos, por exemplo, do que a Espanha, do que a Itália. Dessa forma, que são produtores tradicionais, importantes players mundiais nesse segmento. Portanto, São Paulo, em especial a nossa região, ela pode ser considerada hoje como o maior polo produtor do Ocidente. E esse trabalho vem sendo destacado dentro das ASPACER, trabalho que você faz na parte institucional. Desde o tempo, eu trabalhei um tempo aqui, né, na parte de assessoria de comunicação. Eu lembro que começou dessa maneira muito forte na gestão do João Oscar Bergstrom, né? E eu lembro de um episódio, para vocês terem ideia da importância desse trabalho que o Luiz faz, de ter que ir na Assembleia, de brigar para que os impostos do que era produzido aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, perdão, fosse o mesmo praticado em outros estados brasileiros para não ter uma competitividade desleal, né? Exatamente. São esses os assuntos. Era o ICMS, né? O ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual, e mesmo existindo em todos os estados, ele tem alíquotas diferentes dependendo do estado. E isso, em determinados momentos, pode aumentar a competitividade ou diminuir a competitividade de um segmento. Um exemplo claro, nós temos 70% da produção concentrada no estado de São Paulo, mas nós temos outros polos produtores importantes. É o caso de Santa Catarina, que responde por 20% da produção nacional, e um outro polo mais incipiente, mais em franco desenvolvimento, que é o polo existente no Nordeste, de forma mais pulverizada. Nós temos fábricas em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Ceará. E, evidentemente, nesse caso específico que você citou do ICMS, se nós temos alíquotas diferenciadas nos mais variados estados onde existe a atividade cerâmica, isso pode dar uma descompensação da competitividade do setor. Portanto, é importante aspectos como esse que você ligou, a área tributária, a área de energia, como eu disse, a área de mineração, a área de exportação, são áreas onde a gente procura ter uma dedicação bastante forte e intensa nas tratativas, seja com o governo do estado ou com o governo federal. Eu me recordo também que muitos anos atrás, coisa de 30 anos, as cerâmicas da nossa região eram muito questionadas em relação à qualidade, quando comparado principalmente às cerâmicas do sul do país, né? E foi feito um desenvolvimento junto a universidades, pesquisa, trabalho, que vocês incentivaram muito a melhoria da qualidade nos produtos produzidos aqui pelas cerâmicas paulistas, principalmente as que estão aqui nesse polo que você citou. Esse é um trabalho também relacionado à questão de institucional, governamental, tem uma correlação com o trabalho que você faz? Sem dúvida, porque a missão da associação nada mais é do que encontrar alternativas que tragam o aumento da competitividade e fortaleçam o setor. Dentro desse aspecto, quando a gente faz uma referência à qualidade do produto, à inovação, à tecnologia, sem dúvida isso se dá através de uma visão institucional, de uma atuação institucional da associação que representa esse segmento e, evidentemente, a partir do momento em que você encontra essas alternativas, identifica essas possibilidades, a aplicação disso tudo depois fica por conta do setor no seu dia a dia, na produção dentro de fábrica. Mas hoje, e já desde há algum tempo, há muito tempo, o que há de mais moderno, o que há de mais importante do ponto de vista da inovação tecnológica para a fabricação de revestimentos cerâmicos, no mundo, nós encontramos aqui na região. Aqui se encontram as fábricas mais modernas do mundo. Portanto, a qualidade do produto nacional, e em especial do produto fabricado em São Paulo, é de absoluta e total qualidade em se comparando com aquilo que é produzido lá fora, seja na Índia, na Espanha, na Itália, na China, na Turquia, enfim, em outros países. E quantas empresas fazem parte hoje da ASPACER? Quantas empresas compõem a ASPACER?
A Aspacer, ela tem, digamos assim, duas possibilidades de participação. A empresa que deseja se associar à Aspacer, ela tem duas alternativas de se associar à entidade. Uma delas é a tradicional, a participação da indústria cerâmica, né? É o sócio motivo da atuação do nosso trabalho. É aquele que pode ser votado, que tem direito a voto. Exatamente, Isane, perfeitamente. Dentro do contexto estatutário, é justamente aquele que goza de todos os benefícios de qualquer outro associado e que também pode votar e ser votado nas assembleias da associação. E nesse caso, nós somos em 29 indústrias, grande parte delas localizada na região, mas nós também temos indústrias associadas que estão fora daqui. Cidades como Valinhos, Porto Ferreira, Guarulhos, enfim, em outras localidades. Então, nesse aspecto, nós somos em 29 indústrias. Mas a Aspacer também tem a categoria do sócio colaborador, que foi criada com o objetivo de trazer para dentro da associação as mais diversas empresas que atuam na área de serviços, na área de produção e manutenção de equipamentos e que fazem parte da cadeia produtiva do setor cerâmico, dando a possibilidade de que eles estejam conosco dentro da associação. Nesse caso, nós temos hoje mais de 40 empresas ligadas à cadeia produtiva do setor cerâmico que se encontram nessa categoria do sócio colaborador da Aspacer. Luiz, vamos entrar num assunto um pouquinho mais polêmico. Santa Gertrudes também é conhecida por ter índices de poluição muito altos. Muitas pessoas, muitas entidades remetem, vamos dizer, entre aspas, essa culpa ao setor cerâmico. O que tem de culpa, o que tem de mito, o que tem de verdade e o que a Aspacer tem feito para combater essa poluição? Mas isso eu quero que você responda para a gente depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o nosso Giro Empresarial, hoje recebendo Luiz Fernando Quilici, diretor institucional e governamental da Aspacer. Luiz, antes do nosso intervalo, estávamos comentando sobre os fatores de poluição aqui da cidade de Santa Gertrudes, que tem os índices muito elevados. O que o setor cerâmico tem realmente a ver com esse elevado índice de poluição, já que muitas pessoas, talvez menos informadas ou bem informadas, dizem que o setor cerâmico é o grande responsável por essa poluição. O que tem de mito, o que não é verdade, o que é mentira, o que vocês têm feito para combater isso? Bem, inicialmente é importante destacar que a questão ambiental, o desenvolvimento sustentável como visão do setor é uma questão imprescindível, absolutamente importante e sobre a qual a gente tem dedicado boa parte do nosso tempo e do nosso esforço. Nós entendemos que desenvolvimento sustentável só acontece quando nós temos a convergência de três tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental. O setor cerâmico, sem dúvida alguma, tem tido a possibilidade de contribuir e muito para o desenvolvimento econômico da região. Afinal de contas, são fábricas de altíssimo poder tecnológico, são empresas que geram mais de 10 mil postos de trabalho de forma direta na região. Isso acaba resultando numa massa salarial, numa distribuição de renda importante para a economia regional. São empregos de altíssima qualidade, são empregos da atividade industrial que geram mais renda do que outros setores da economia. Portanto, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, o setor cerâmico tem dado a sua contribuição. Além dos impostos. Os impostos, onde a gente pode entendê-los como participantes do desenvolvimento social, porque é em função dos impostos pagos pelas empresas e pelas pessoas é que o poder público tem a capacidade de fazer investimentos na área da educação, na área da saúde, na área do transporte, enfim, nas áreas que são de responsabilidade da atuação do Estado. E, portanto, mais uma vez, o setor cerâmico se insere com importância, porque os impostos, além de serem altos, são inúmeros.
Mais de 50 impostos são cobrados da atividade produtiva no país. E o desenvolvimento ambiental. É importante ressaltar que qualquer ação, qualquer atividade de interferência no meio ambiente acaba trazendo resultados negativos. Qualquer ação minha, individual, sua, daquele que nos acompanha em casa, pode resultar numa atividade degradante ao meio ambiente. A atividade de mineração é uma delas, porque mexe com o relevo, mexe com o meio ambiente. E, em função disso, nós temos adotado uma série de iniciativas em conjunto com os órgãos ambientais do Estado de São Paulo, das prefeituras da nossa região, com as prefeituras, discussão com as câmaras municipais, no sentido de estabelecer um cronograma de ações que visem atenuar o impacto da mineração na qualidade do ar da região. Mas é importante ressaltar alguns números que são também importantes para a discussão desse tema. Se nós pegarmos todo o polo cerâmico de Santa Gertrudes, esses municípios que eu havia comentado, Santa Gertrudes, Rio Claro, Coderópolis, Ipeúna, Iracemápolis, são municípios que, do ponto de vista da ocupação do solo, 46% da ocupação do solo dessas cidades é feita através da ocupação da atividade agrícola, sobretudo cana-de-açúcar. Então, portanto, 46% do solo da região é ocupado pela cana-de-açúcar. 1,5% desse solo é ocupado pela atividade mineral. Portanto, nós temos uma atividade que concorre e muito para o agravamento da questão da qualidade do ar na região, que é a atividade da agricultura, em especial cana-de-açúcar, sobretudo nos meses de seca, dos meses de abril até setembro. Onde se agrava mais o problema ainda. Se agrava por condições meteorológicas, condições climáticas, a qualidade do ar também. Então é preciso que a gente tenha uma atuação bastante eficiente no ponto de vista de identificar claramente quais são as questões que interferem e acabam por agravar a qualidade do ar na região. Estudos já realizados pela Unesp e acompanhamentos feitos por técnicos da área apontam que o principal elemento que acaba por ocasionar o agravamento da qualidade do ar na região é o transporte, sobretudo o transporte de argila e o transporte da cana-de-açúcar nas estradas vicinais da nossa região que não são asfaltadas. Cerca de 1.000 caminhões, ou mais do que 1.000 caminhões, trafegam por dia nessas estradas vicinais, numa área não pavimentadas, numa área de 15 quilômetros de circunferência. Então, há uma grande quantidade de caminhões transitando por essas áreas que não são asfaltadas. E, no nosso entendimento, uma medida que poderia muito contribuir para a melhoria da qualidade do ar seria efetivamente o asfaltamento dessas regiões. Nós já há mais de 10 anos estamos fazendo um trabalho forte junto ao governo do Estado, às prefeituras municipais, mas mais fortemente junto ao governo do Estado, no sentido de realizar o asfaltamento desses principais, pelo menos, principais trechos de vicinais não asfaltados. Alguma coisa em torno de 16, 17 quilômetros. Mas tem sido Não é grande. Não é uma grande região. Pelo contrário, são pequenos trechos que somados vão dar 16, 17 quilômetros. Isso porque, para você que está nos assistindo entender, eu conheço algumas grandes fábricas aqui, modernas, como o próprio Luiz Fernando falou, que se compara a qualquer outra grande fábrica no mundo. Para que você tenha uma ideia do nível, da qualidade do ar que tem que ser utilizado dentro do Parque Fabril, até as próprias partículas, o próprio pó que é levantado durante a produção de um piso, já é mínimo, mas aquela quantidade muito pequena ainda é aspirada dentro, estou certo, né? Dentro das esteiras do processo fabril e volta, não é aspirado e jogado para a natureza, volta lá no início do processo fabril para ser usado novamente. Aí a gente vê medidas do setor cerâmico, das fábricas, que só vão poder chegar lá caminhões que estiverem lonados, o trabalho que é feito nas cavas de argila, mas acaba indo tudo
por água abaixo. Tudo por água abaixo não, porque senão seria muito maior o problema. Mas não acaba solucionando totalmente o problema, porque entre a cava de argila, mesmo caminhão lonado, protegido, até onde vai ser produzido, existem as estradas vicinais que ainda não estão pavimentadas, levantando uma poeira que junto ao 4, 5, 6 ou até 10 vezes mais caminhões de cana juntos produzem essa suspensão de partícula no ar. Que é isso aí, Luiz? Esse aspecto que você colocou, ele é fundamental, porque hoje dentro da fábrica, da indústria cerâmica, não existe poeira. Não existe. Todas as medidas tecnológicas foram adotadas para eliminar esse tipo de problema. Portanto, a questão não está dentro da fábrica e nem no processo produtivo, né? Se você for para uma área de mineração hoje, está estabelecido por regulamentos do órgão ambiental a obrigatoriedade de que esses caminhões que entram e saem das mineradoras passem, por exemplo, por um sistema de lavagem. São muito fiscalizados, a fiscalização... Chuveirinho, né? Uma trave... E a fiscalização é muito efetiva nessas casas. Bastante efetiva, cada vez mais forte, como de fato tem que ser. Nós somos defensores da exigência máxima e do cumprimento máximo dessas questões que são importantes para a melhoria da qualidade de vida da região. Porque, afinal de contas, Zaine, você, eu, você que está nos acompanhando, nós moramos em Rio Claro, estamos convivendo com as cidades da região, Santa Gertrudes, Corderópolis, Ipeúna, Limeira, Piracicaba. Nós somos aqui da região, nós moramos aqui, temos a nossa família aqui, respiramos o mesmo ar. Portanto, é fundamental que dentro do nosso campo de atuação a gente faça o máximo esforço para a melhoria dessas condições da qualidade do ar, de forma que nós tenhamos a plenitude do desenvolvimento sustentável na região. Então, os caminhões que entram e saem das mineradoras passam por esse processo de lavagem. Os caminhões, quando chegam na cerâmica, da mesma forma. A argila, ela é guardada, digamos assim, em galpões confinados, absolutamente fechados. O transporte que é feito por esses caminhões nas estradas vicinais ou nas vias asfaltadas, eles têm de estar lonados quando fazem esse tipo de transporte. Portanto, são todas medidas que visam justamente convergir para a prática do desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da qualidade do ar. O único fator que ficou, não houve possibilidade de avanço significativo e que para nós representaria o maior avanço no sentido de termos a melhoria da qualidade do ar na região, é justamente o asfaltamento das vicinais. Essas partículas, elas ficam pairando no ar, em função da direção dos ventos, são levadas para as cidades, acabam resultando nesse conflito que nós temos em relação à qualidade do ar. Portanto, e é um momento importante, Zaine, porque nós estamos aí praticamente às vésperas de termos tanto um novo governo federal quanto um novo governo do Estado. E nós vamos continuar realizando. Mas é mais o governo do Estado isso, né? Mais o governo do Estado. Vamos mandar um recado, então. Governador Dória, o senhor que teve tantos milhares de votos aqui em nossa região, olhe com carinho isso, pavimente as nossas estradas vicinais, colabore com esse setor produtivo tão importante para São Paulo, para o Brasil e para a nossa região, né? Sem dúvida. O setor que tem contribuído de forma importante para o desenvolvimento do Estado, tem levado o nome do Estado de São Paulo mundo afora, precisa desse apoio, dessa iniciativa do governo do Estado, e tenho absoluta certeza de que para o governo do Estado não é nenhum esforço sobre-humano. O governador Dória é muito ligado ao setor produtivo, vem com uma visão bastante forte. Vamos torcer para que isso aconteça realmente. Esteve aqui na Aspacer, conheceu a história e a dinâmica do setor, então a gente vai continuar realizando esse esforço, continuaremos de forma teimosa, persistindo na busca de recursos para o asfaltamento dessas vicinais, porque nós temos certeza que através dessa iniciativa nós vamos poder melhorar e muito a qualidade do ar na região e, por consequência, a qualidade de vida das pessoas, de todos nós. Luiz, eu deixei mais para o final um assunto também de extrema importância, que é a questão da energia.
desde o tempo que tinha ainda fornalhas a lenha, depois é a gás, porque a gás não pode mais, depois de gás, energia elétrica, aí crise de energia, volta para gás. E você hoje é conhecido bastante em todo o estado de São Paulo, até fora do estado. Falo mais no estado de São Paulo porque eu acompanho seu trabalho lá na Fiesp, em São Paulo, e principalmente aqui na região, sobre as alternativas de energia que a indústria possa contemplar no futuro próximo. O Luiz também está comandando o grupo de energia recém-criado lá no Ciesp para dar orientações, trocar experiências que ele teve aqui na Aspacer, que a gente possa levar também para os outros segmentos da indústria da nossa região. Eu sei que recentemente, acho que na semana retrasada, vocês inauguraram aqui na Aspacer. A Aspacer se tornou, acho que é talvez a primeira entidade ligada ao setor cerâmico, independente da questão da energia. Vocês conseguem atender todo o prédio de vocês com energia solar, é isso? Foi isso que aconteceu há 2 semanas atrás? Exato, Zaine. Se você me permite um pequeno parênteses, resgatando essa sua fala sobre a questão da energia, até sobre esse aspecto é possível verificar de fato o quanto o setor evoluiu em direção à sustentabilidade. Você disse aqui, por exemplo, que o setor, décadas atrás, usava lenha. Do ponto de vista ambiental, é um absoluto absurdo. Mas era o que tinha, né? Exatamente. Pois passamos para o óleo diesel, depois para a energia elétrica, enfim, avançamos em direção ao gás natural. O gás natural é o combustível fóssil de uma fonte não renovável menos poluente existente hoje no mundo. E o setor usa gás natural já há 20 anos. Foi o setor que permitiu a indução, digamos assim, da utilização do gás natural na atividade produtiva, desde a instalação do gasoduto Brasil-Bolívia, em 99, 2000. Agora estamos avançando mais ainda em direção à sustentabilidade. Nós instalamos as placas fotovoltaicas para a geração de energia elétrica através do sol. Esses painéis fotovoltaicos captam a força, a energia do sol e traduzem isso em energia elétrica que nós estamos utilizando para todas as atividades da associação. E o excedente que nós conseguimos, aquilo que sobra da produção que nós estamos fazendo, isso ainda é revertido em créditos para a própria utilização da Aspacer no mês subsequente. No mês que isso pode ser acumulado, vários meses? Ele vai sempre sendo, digamos assim, creditado ou debitado no mês seguinte. Porque num determinado mês a gente pode gerar mais energia do que consumiu, no outro mês menos energia, e você vai fazendo essa compensação do resultado desse período. Mas o mais importante do que o resultado econômico para a associação, e de fato há uma redução significativa do valor que você paga na conta de energia, é o fato de nós, mais uma vez, darmos uma demonstração de que o setor busca sustentabilidade, avança em direção à sustentabilidade e quer servir como um case, se alguns preferirem entender dessa forma, de que é possível você realizar investimentos e você caminhar em direção à sustentabilidade nessa área da energia. Então, que fique aqui um exemplo, digamos assim, que a Aspacer coloca para a comunidade regional, de que é possível a gente avançar em direção à sustentabilidade também e, sobretudo, na área de energia. Muito bom. E essa economia, você consegue quantificar para a gente de quanto é, qual é o investimento, quanto tempo leva para esse investimento realmente valer a pena, do ponto de vista econômico, fora a questão social, ecológica, que também é muito importante? Por alguns estudos iniciais que nós fizemos, quer dizer, esse chamado payback, esse período de tempo que nós vamos demorar para termos o retorno do valor investido, deve gerar alguma coisa em torno de 4, 5 anos. Mas o resultado efetivo na conta de energia você já começa a sentir a partir do primeiro momento em que o sistema fotovoltaico já se encontra em funcionamento. E mais do que tudo,
é você dar a demonstração para a comunidade regional do objetivo da associação em caminhar para o desenvolvimento sustentável. A gente tem, do ponto de vista industrial, você, Zene, que acompanha isso todos os dias, você que é uma pessoa ligada fortemente à indústria, sabe que os produtos ecologicamente corretos ou que têm um apelo à sustentabilidade maior, acabam custando um pouco mais caro do que os produtos tradicionais e de tecnologias não tão avançadas no sentido da busca da sustentabilidade. Mas é apenas um período de transição. A partir do momento que nós estivermos convencidos disso e praticando a sustentabilidade, a tendência é que nós tenhamos uma produção cada vez maior dos mais diversos tipos de produtos sustentáveis e, evidentemente, tendo a possibilidade de que uma maior quantidade de pessoas tenham acesso a esse produto e, em função da lei da oferta e da procura, os custos de produção e com o incremento da inovação tecnológica, esses produtos tenham uma diminuição. E seria muito importante também, você que é do setor financeiro, muita gente nos assiste, que também tivessem linhas de créditos que beneficiassem financiamentos. E hoje não existe uma linha de crédito, a gente já pesquisou, já demos sugestão até no BNDES, no Desenvolve São Paulo, no Investe São Paulo, para que se criasse uma linha de crédito específica, com juros mais baixos, para aquelas indústrias que desejassem implantar a energia fotovoltaica. Porque com o financiamento, com o que você reduz do custo da geração de energia elétrica, da sua conta de energia elétrica, você paga o financiamento tranquilamente e esses 5, 6 anos são amortizados já no próprio mês que você começa a pagar, né? E para isso foi importante, porque esse é um aspecto interessante e importante que você está colocando, é a falta da visão do Estado em investir em práticas que sejam ambientalmente corretas ou que estimulem o desenvolvimento ambiental. Muito dificilmente você encontra linhas de crédito, sejam nos bancos privados ou nos bancos oficiais ou no Banco de Desenvolvimento, no BNDES, que sejam atrativas para a indústria, no sentido de que haja a captação desse recurso por parte da atividade produtiva e investimentos em novas tecnologias, em práticas ambientalmente corretas. Essa é uma dificuldade, é um investimento de retorno a longo prazo. Portanto, tem de haver iniciativas de oferecimento de crédito para isso. No caso nosso aqui, dos painéis fotovoltaicos, foi importante porque nós conseguimos atrair para esse projeto um parceiro nosso de longa data, que é a Timos Energia, e que compartilhou conosco os custos de implantação desse painel fotovoltaico, né? Então, nós tivemos um parceiro importante, a Timos, que viabilizou o projeto, os estudos técnicos e a implantação dos painéis fotovoltaicos. E a Timos é uma empresa que atua conosco aqui na área de energia e que foi responsável pelo processo que nós chamamos processo de migração, de transferência das indústrias do mercado cativo de energia elétrica para o mercado livre. Então, isso resultou num aumento de competitividade importantíssimo para a indústria, uma diminuição num período de 1 ano e meio, 2 anos, uma diminuição da ordem de 40 milhões de reais de custos com energia, com pagamento de contas de energia elétrica. Então, dessa forma, nós conseguimos viabilizar essa parceria e os painéis já estão em breve, se você nos ajudar, a gente traz a Timos aqui para... Então, vamos trazê-los aí. Luiz, eu sempre peço para, ao final, o nosso entrevistado deixar um recado para quem nos assiste, mas eu gostaria que fosse um pouquinho mais além. Que você deixasse um recado para os prefeitos da nossa região, que tem mais 2 anos de mandato, pelo menos, e para o nosso futuro presidente, que tem 4 anos pela frente, para o nosso futuro governador, que tem 4 anos pela frente, o que o setor espera do setor, o setor produtivo, o setor cerâmico, espera dos nossos governantes para os próximos anos. Bem, em relação aos prefeitos, às câmaras municipais, a expectativa é de que a gente continue a realizar o trabalho que nós já estamos executando ao longo dos últimos 2 anos. Todas as prefeituras e todas as câmaras, agentes públicos têm se colocado à disposição do setor e junto conosco, trabalhando de forma bastante persistente
na melhoria do ambiente de negócios da região e tendo essa visão também ampliada para a área do desenvolvimento sustentável. Então, a expectativa é de que a gente continue cada vez mais, avançando mais ainda nessa relação com a comunidade regional. Em relação ao novo governador, justamente essa expectativa de que, pelo fato de ser um empreendedor, uma pessoa que conhece profundamente a atividade produtiva desse setor, que ele compreenda a necessidade pontual, que para o estado de São Paulo significa pouca coisa, mas para nós da região, um grande passo na busca do desenvolvimento sustentável, que é a liberação de recursos para que a gente possa realizar o asfaltamento das vicinais. Isso vai cada vez mais elevar o nome do estado de São Paulo em relação às questões ambientais, às questões verdes e, sem dúvida alguma, eliminar do mapa da poluição, né, do material particulado, o nome da região, do segmento cerâmico e também da atividade produtora de cana-de-açúcar. Então, a expectativa nossa é de que venha o asfaltamento nesse próximo governo do estado. Em relação ao governo federal, a expectativa é de que, de fato, possa ocorrer o destravamento daquelas questões que acabam por atravancar o desenvolvimento econômico e social do país. A gente precisa ter agilidade, a gente precisa ter uma maior dinâmica, uma maior velocidade na atividade produtiva, de forma que a indústria brasileira, em especial a indústria, possa ter um ganho de competitividade muito grande. E aí a gente fala em reforma da Previdência, reforma tributária, diminuição da burocracia, enxugamento do Estado, que acaba por eliminar a burocracia, né? Então, de fato, a gente espera que aquele discurso adotado durante a campanha, de fato, seja praticado ao longo dos próximos anos. Com isso, eu não tenho dúvidas de que vai ser possível a gente avançar muito, fazer esse país crescer e, de fato, ganharmos o espaço que é merecido ao país e a todos nós dentro da competição global. Luiz, obrigado pela entrevista. Transmito meu abraço a toda essa equipe competente da Aspacer. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo trabalho que vocês fazem, não só no setor industrial, viu, gente? Eles têm um trabalho muito forte também na parte social, na parte do desenvolvimento de produtos, no incentivo da ciência, da tecnologia, no incentivo dos designs, que durante muito tempo foram simplesmente esquecidos. Hoje aqui são recebidos, premiados, vangloriados. Parabéns, Luiz, parabéns à Aspacer pelo trabalho que vocês têm feito com muita competência para São Paulo, para o Brasil, principalmente para a nossa região. E a você que nos assiste, tenham todos uma ótima e produtiva semana.